O povo acordou e quer a intervenção militar imediata, através da convocação do artigo 142. Mas afinal, o presidente Bolsonaro pode fazer isso? O que diz a Constituição a respeito desse assunto e como estão as manifestações pelo Brasil que querem reverter o resultado das eleições? Para você entender tudo o que está acontecendo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar e hoje com muito assunto aí sobre a política e a situação atual do nosso país. Você já sabe que quem ganhou as eleições foi quem? Foi a esquerda, foi o Luiz Inácio Lula da Silva, será que pode falar isso aqui agora? Não sei se o STF deixa. Ex-presidiário Lula, condenado aí pelo sítio de Atibaia, condenado aí pela questão do triplex e agora ele sai da cadeia e se torna presidente da República. E isso está revoltando o povo brasileiro que está na frente dos quartéis pedindo intervenção e artigo 142. Agora, será que pode? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso no episódio de hoje, mas vamos por partes. Vamos falar da eleição, vamos falar do povo nas ruas e vamos falar aí do artigo 142. Vamos começar falando das eleições? Lula ganhou as eleições contra o que a maioria do povo brasileiro queria. Você vai falar, Tobias, você está totalmente equivocado. Como assim a maioria do povo queria? A maioria queria o Lula. Tanto é verdade que votou. Nesse aspecto, sim, é verdade. Só que vamos lembrar que o Lula foi eleito aí com mais de 60 milhões de votos, que não representam aí a maioria da população brasileira, que é mais de 200 milhões de pessoas. O Lula teve aí 60 milhões, mais de 60 milhões de votos válidos, ainda teve muito branco, teve muito nulo e teve muita abstenção. O Bolsonaro, então, era mais querido do que o Lula? Também não, né? Se fosse mais querido, provavelmente teria recebido mais votos, com isso teria sido eleito. Mas eu estou querendo mostrar para você que o Lula não tem aí a maioria do povo brasileiro com ele. Dito isso, por que será que o Bolsonaro perdeu a eleição? Você sabe que o Bolsonaro, desde que foi aprovado a reeleição no Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele é o primeiro presidente a não se reeleger. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma também, só que o Bolsonaro não. E aí eu quero saber a sua opinião antes de ir aqui para análise. Você acha, aliás, qual é o motivo do Bolsonaro não ter se reeleito aí, sendo ele o presidente, tendo toda a máquina na mão, soltando dinheiro pelo Brasil inteiro e dizendo que a economia no Brasil está bombando? Por que será que ele não conseguiu? Vou dar aqui a minha opinião, porque esse é um canal de análise e um canal de opinião, e você pode concordar ou discordar, fique à vontade, os comentários aqui estão abertos para você. Mas vamos lá. Na minha opinião, por que o Bolsonaro não foi eleito? A culpa é de quem? É fraude na eleição? É por conta das inserções nas rádios do Nordeste? Não. Na minha opinião, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o TSE, embora eu achasse que o Bolsonaro iria vencer. Eu achei que o TSE, com a intervenção que ele fez no processo eleitoral, com a censura em vários meios de comunicação, principalmente na Jovem Pan, isso colocaria no povo brasileiro um sentimento aí de perseguição por parte do TSE à campanha do Bolsonaro e ele acabaria sendo eleito com uma margem ali pequena de votos, como aconteceu pro lado do Lula, mas eu achei que aconteceria pro lado do Bolsonaro. Mas ele não ganhou. E sabe de quem é a culpa? Na minha opinião, a culpa é do próprio Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro ele foi capaz de perder a eleição tendo a máquina na mão. Mas como assim, Tobias? O Bolsonaro é um mito, ele é o salvador. Como assim? A culpa é dele. A culpa não pode ser dele, a culpa tem que ser de alguém. Tem que ser do PT, tem que ser do TSE. Melhor, tem que ser de Alexandre de Moraes. Não, não é nada disso. O Bolsonaro, na minha visão, fez um governo com gravíssimos problemas, principalmente na questão da pandemia. A forma que o Bolsonaro conduziu a pandemia estava completamente equivocada. Aliás, completamente equivocada não. Vamos aqui, no final de tudo, avaliando agora, depois que tudo já passou, eu acho que o Bolsonaro estava certo. No final, o Bolsonaro tinha razão no que ele dizia. A gente não tinha que ficar em casa, todo mundo trancafiado e a economia a gente vê depois, como a esquerda defendia. O Bolsonaro tinha razão nisso. Ué, Tobias, mas se ele tinha razão, por que ele está errado? Por que a condução foi ruim? A forma, a aparência que ele deu ao combate
da pandemia é que foi completamente equivocada. O Brasil teve mais de 600 mil mortos. Aí eu te pergunto o seguinte, você acha que alguém que teve um parente que faleceu na pandemia, com o Bolsonaro tendo falado durante muito tempo que as pessoas não deveriam ter ficado em casa daquela forma e aí ter saído para andar de jet ski, e aí usou frases que a imprensa, sim, tirou de contexto, mas muitas delas não foi tirada de contexto, não. Ele disse textualmente, e aí ele fala de mimimi, que não é pra ter mimimi, que é pra deixar de ser frouxo, e mais não sei o quê. Você acha que isso pegou bem pra uma pessoa que perdeu um parente, perdeu um filho, um pai, uma mãe, um amigo? Isso não pegou nada bem. O Bolsonaro sai para andar de jet ski, o Bolsonaro incentivou o não uso da máscara, o Bolsonaro falou de cloroquina, embora naquela época não se sabia qual era o tratamento adequado. Ele poderia até ter defendido a questão da cloroquina, mas sem tirar a questão da vacina. O Bolsonaro, sim, foi resistente à compra da vacina. E se você não acredita em mim, pesquisa aí na internet o Bolsonaro falando sobre a vacina chinesa, a Coronavac, que o governador de São Paulo, o Dória, que queria meio que tomar a frente do processo para ganhar mais notoriedade, o governador de São Paulo começou a comprar o processo de compra das vacinas e o Bolsonaro falou que não iria comprar. Tem isso textualmente aí, basta você pesquisar na internet. Decisão minha, não vou comprar esse aí, ok? E simplesmente depois ele acaba tendo que ceder à pressão internacional e a pressão interna comprando a Coronavac e depois as outras. Demora para responder o e-mail da Pfizer e depois tem denúncia de corrupção na compra de vacinas, ou seja, a aparência e até o tempo, o time dele na condução da pandemia não foi nada bom. Isso fez com que o Bolsonaro perdesse muitos votos. A diferença de votos foi pequena, menos de 2 milhões de votos. Se 600 mil faleceram, imagina aí quantos votos não geraram cada uma dessas mortes para o lado do PT. Agora tem mais uma questão, a questão do bolsonarismo ter perseguido todos aqueles que questionaram o Bolsonaro. Sim, aqueles que ajudaram a eleger o Bolsonaro lá em 2018, que fizeram campanha para ele, mas que à medida que criticavam o Bolsonaro durante o governo, porque o Bolsonaro cometeu sim muitos erros, simplesmente eles eram massacrados na internet. Os bolsonaristas viam naqueles que simplesmente discordavam do Bolsonaro em algum ponto como traidores. E são pessoas com milhões, com milhares e milhões de seguidores nas redes sociais. E esses votos fizeram falta. Então houve um erro estratégico aí também. Ou você concorda 100% com o Bolsonaro, ou você é contra o Bolsonaro. Essa visão estava completamente errada e ela se provou agora. E aí vem a grande questão. Então, na minha opinião, o Bolsonaro perde para ele mesmo. Com a máquina na mão, ele não se reelege e isso é uma incompetência. O Bolsonaro deveria ter tido uma outra forma de se comunicar, de levar aí o que ele estava fazendo de bom à população e, claro, ter uma gestão muito melhor na pandemia, que foi horrível. A gestão foi horrível, embora o que ele dizia no discurso dele fazia sim algum sentido, mas ele deveria ter feito de outra maneira. Isso custou a sua reeleição. E aí vem agora o povo brasileiro falando sobre intervenção militar e simplesmente dizendo que as eleições foram fraudadas. Bom, vamos para a questão de fraude nas eleições. Você aí acredita que as eleições foram fraudadas? Sim, você acredita? Beleza. Qual a prova disso? Você tem alguma prova? Porque imaginar que as eleições foram fraudadas é uma coisa. Ter agora uma prova concreta que elas foram é outra coisa. Pensa comigo, no primeiro turno, a votação foi amplamente favorável aos deputados e senadores ligados ao Bolsonaro. Você teve o maior número de senadores eleitos ligados à direita, você teve a maior parte dos deputados federais também ligados ao Bolsonaro e governadores também. Mas por que no primeiro turno, então, elege-se um grande quadro de políticos ligados ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro ainda assim perde as eleições? Porque no voto majoritário para presidente, ele simplesmente não conseguiu. Então, a não ser que o Bolsonaro apresente uma prova, e vai ter que ser uma prova robusta, não um certo indício, um certo achismo, as eleições, ao meu ver, não foram fraudadas. O que não significa que o nosso processo eleitoral não precise de atualização. Eu sou extremamente a favor do voto impresso. Lembrando para você aí que não conhece, voto impresso não é você votar no papel e levar o voto para casa, não. Tem nada a ver com isso. Depois eu explico de novo o que é voto impresso, já expliquei aqui no canal algumas vezes. Eu sou a favor, mas nesse momento as eleições não têm nenhuma evidência que foram fraudadas. Bom, se não tem fraude nas eleições, pelo menos nesse momento, aparentemente,
a não ser que o Bolsonaro me apareça aí com uma prova robusta, por que que o povo está nas ruas pedindo intervenção militar? Vamos tirar aí a esquerda, vamos tirar o Lula da presidência da República. Lula é presidente eleito dentro da regra democrática. Agora, podemos dizer que o Lula ser eleito é uma vergonha para o Brasil. Levando em consideração todo o histórico do Lula, é uma vergonha o Lula, e inclusive é uma vergonha para a esquerda o Lula ser presidente. Por que uma vergonha para a esquerda? Ele é o grande líder da esquerda. Exatamente esse é o problema. O cara passa pela prisão, é condenado por corrupção, não foi absolvido, como ele gosta de falar e a esquerda gosta de falar. Eu vou gravar vídeos a partir de agora falando aí dos processos do Lula, que ele foram condenados, para você aí poder mostrar para os seus amigos que acham que o Lula foi absolvido. E de fato ele não foi. Só que como é que um cara que passa por tudo isso, ele é basicamente o único representante da esquerda? Por que que o Lula é que foi o candidato da esquerda? Porque a esquerda não tem outros representantes. Eles têm que simplesmente ter aquela imagem do Lula, que é uma imagem vergonhosa para nós brasileiros e principalmente em relação ao mundo, por mais que se fale, nossa, o mundo está parabenizando o Lula. Que mundo? Que líderes estão de fato parabenizando o Lula pela sua reeleição aqui no Brasil? Então essa é uma questão importante. E aí o povo, vendo tudo isso, fala, não pode, um ex-presidiário não pode ser eleito. Eu entendo que se fosse um outro candidato vencendo, sei lá, o Ciro Gomes tivesse vencido, ou de repente a Simone Tebet, talvez os bolsonaristas estivessem só chateados, mas não, eles estão revoltados, eles simplesmente querem tirar o Lula. E aí, na minha opinião, já falar a verdade, não tem o que fazer. Embora o Lula seja uma vergonha, é uma vergonha para o Brasil e para a esquerda, não tem o que se fazer. Ele foi eleito democraticamente. Você pode questionar o fato dele estar solto, você pode questionar. É um absurdo ele estar solto. Mas um dos votos que soltou o Lula foi do Cássio Nunes, ministro do STF indicado por Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro, que inclusive, filho do Bolsonaro, tem aí vídeo dele na internet falando, comemorando e falando que era bom o Lula estar solto, porque isso ia reavivar o sentimento antipetista. Pelo visto, isso não aconteceu, não o suficiente para eleger o Bolsonaro. Mas aí quando você fala, o povo está nas ruas querendo reverter o resultado das eleições, vamos falar sobre povo? Quem é o povo? Quem é o povo brasileiro? O povo brasileiro somos todos nós. Somos mais de 200 milhões de pessoas formando o nosso povo. Quem está nas ruas é povo? Claro que é, mas é uma parte do povo. E é uma parte minoritária do povo. Nem os mais de 50 milhões de votos que o Bolsonaro tem corresponde ao povo completamente. É uma pequena parte. E nem todo mundo que votou no Bolsonaro está nas ruas querendo aí intervenção militar. Então vamos parar com essa história que o povo quer intervenção. Não é o povo, é uma parte pequena, muito pequena da população. Agora, é uma parte pequena e barulhenta. A maior parte da população brasileira, a maior parte do povo que mais tem legitimidade, porque é a maioria, não está pensando nisso, não está preocupado com isso. E os caminhoneiros estão aí fechando ruas, colocando fogo, impedindo o livre trânsito das pessoas, parecendo que estão utilizando as táticas da esquerda, as táticas do MTST, do MST de invasão de terra privada, de simplesmente fechar a rodovia. Isso tá muito feio, tá pegando muito mal para você que defende a direita. Acampar na frente de quartel pedindo intervenção militar. Então você quer que os militares tomem um poder com base no artigo 142? Maravilha. Vamos ver o que diz o artigo 142, que sempre gera bastante discussão. Peguei direto da onde? Peguei daqui, ó. Peguei da Constituição Federal. Vamos ver o que diz o artigo 142 para você que de repente nunca leu, só ouve falar e até defende o artigo sem ler. Vamos lá. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, que é eleito pelo voto direto. O presidente hoje é o Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro será o Lula. Goste a gente, goste você ou não. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. As Forças Armadas defendem a Constituição e por iniciativa de qualquer deles da lei e da ordem. Então, peraí, vamos fazer uma análise aqui. Então, calma aí, quem manda nas Forças Armadas é o presidente, sim. Só que o Exército e as Forças Armadas como um todo, Marinha, Exército e Aeronáutica, não pertencem ao presidente. Ele é o comandante. E o presidente ele é transitório, ele muda de tempos em tempos. As Forças Armadas não, são permanentes, elas sempre vão existir.
na nossa república, pelo menos. E aí vem, elas garantem o poder constitucional, não o poder do presidente. Elas garantem o cumprimento do que está escrito aqui. Elas são as defensoras disso aqui, ó, desse livro aqui, ó, que foi editado em 1988 na Constituinte. Então, não adianta simplesmente alguém chegar e querer rasgar o que está escrito aqui, seja o presidente ou qualquer um deles. E mais, o artigo 142 só pode ser convocado pela autoridade civil, ou seja, é o STF, o Congresso Nacional ou o próprio presidente da República, que são civis, que podem convocar esse artigo. Mas não é simples assim, eu quero convocar o artigo, é a minha visão, porque simplesmente eu acho que as eleições foram fraudadas ou porque quem venceu as eleições eu não gosto. Não se trata disso. Você tem que ter um motivo muito forte e isso vai passar por uma análise dentro do alto comando das Forças Armadas. E agora eu vou perguntar para você, você acha realmente que tem sentido, lendo aí a literalidade da lei, a letra fria da lei, existe algum motivo para as Forças Armadas saírem de dentro dos quartéis para defender um presidente em especial? Não defender a ordem constitucional. A ordem constitucional houve uma eleição livre, direta e um candidato ganhou, foi o Lula. Ele ganhou, vai ter que assumir, a não ser que se apresentem provas robustas sobre uma possível fraude. Até agora, nada. Você aí, acha que teve fraude? Acha que as Forças Armadas devem interferir? O que você acha dos caminhoneiros fechando as ruas e as pessoas na frente dos quartéis pedindo intervenção militar? Eu quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Sua opinião é parecida com a minha? Bote aqui nos comentários. É contrária? Meu amigo, política suscita paixões. Coloca aqui nos comentários, mas como eu sempre falo, seja inteligente e educado no seu comentário, porque eu leio todos. Se você for mal educado, se você for grosseiro, eu só vou te ignorar. Seu comentário não vai ter a menor relevância. Então seja inteligente, coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, porque eu vou ler a partir de agora é o seguinte, agora é uma cobertura total e completa do cenário político nacional. Bolsonaro, transição, Lula, governo PT. Você consegue imaginar isso? Depois de 2018, onde o PT estava morto e enterrado, os caras renascem, ressurgem. E a grande culpa disso, adivinha de quem é? Na minha opinião, é desse que está aqui, ó, na tela. Se liga aí então, porque eu vou fazer a cobertura completa. Coloque aqui nos comentários o que você pensa, ele é muito importante. Agora, chegou até aqui, tá gostando do canal ou não tá gostando, mas vai acompanhar? Então é o seguinte, clica aqui na logo do canal, se inscreve no canal e, claro, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Agora, tu não gostou do vídeo não? Não tá gostando? Senta o dedo no dislike aí, mete um dislike aí que eu vou ver se você tá gostando. Deixa eu fazer a média aqui do que tá rolando. Agora, se você gosta do vídeo, se você gosta da informação, mesmo que você discorde dela, deixa seu like porque ele é importante demais para que o vídeo se espalhe pela internet. Tamo junto? Beijão do Toby e eu volto amanhã com análise geopolítica internacional pela manhã e meio-dia com os vídeos da política nacional. Tamo junto? Grande abraço, obrigado de coração por ter chegado até aqui e até o próximo Atualiza Aí. Fui!